Oi pessoal, tudo bem? Sábado por aqui, tô aqui na igreja, tô fazendo a limpeza. Parei um pouquinho aqui para gravar um vídeo para vocês. Vai ser um bate-papo rapidinho, pessoal. Rapidinho assim, né? Eu sempre falo que é rapidinho e acabo falando demais. Mas eu não poderia deixar de trazer aqui pro canal um testemunho de vida que Deus fez na minha vida, né? Não quero pregar religião aqui, pessoal, porque a intenção não é essa, o canal não é para isso. Mas nós temos um único Deus, né? Então, sim, a palavra de Deus, ela é sempre bem-vinda para cada vida, né? E eu creio que Deus, ele pode mudar muitas vidas através de um testemunho. E eu sou prova disso porque se eu tô aqui hoje foi porque o Deus Todo-Poderoso, ele ele me ele me fez renascer de novo, né? Eu quero contar aqui para vocês um breve acontecimento aqui na minha vida e porque eu cheguei até aqui, né? Hoje eu sou testemunha viva do poder de Deus. E por eu vir de uma família aí de alcoólatras, eu tinha tudo também para ser uma, né, pessoal? Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso que eu não sou alcoólatra, eu não tenho nenhum vício, não tenho nada contra quem bebe, quem fuma, quem tem seus vícios. É, mas minha família, apenas meus pais que foram alcoólatras. Meus irmãos também não são alcoólatras. Eu tenho uma irmã que fuma, mas assim, já briguei com ela para parar, mas não quer parar não. Deixa ela. Deixa ela, depois a conta vem. Pessoal, no ano de 83 para 84, eu ainda era um bebê, né? Eu nasci em fevereiro, dia 21 de fevereiro de 83. E eu nessa época, nesse ano ainda, eu fui desenganada pelos médicos. Eu tive aí uma doença que nem os médicos sabiam explicar o que que era. E depois de ficar internada aí muito tempo, os médicos me desenganaram, entregaram para o meu pai, que já era separado da minha mãe. Minha mãe bebia demais, então meu pai não conseguiu, né? Meu pai era alcoólatra também, mas meu pai era aqueles alcoólatras assim, que sabia beber, mas aqueles que bebia também e perdia a linha, né? E ele trabalhava na época e deixava em casa com minha mãe, eu e minha irmã, que era pequena. Nós temos diferença aí, ela é de 81, eu sou de 83. Então deixava nós duas em casa, saía para beber, não tinha um pingo de responsabilidade, né? Mas aí eu adoeci, meu pai levou para o hospital, fiquei internada. E lá o médico me descobriu o que que eu tinha, me desenganou, entregou pro meu pai e pediu para levar para casa para morrer em casa, né? Mas a gente, quando a gente tem um propósito de Deus na vida nossa, não é uma palavra de um médico que vai acontecer nas nossas vidas, né? Então, o Senhor, ele usou a minha avó paterna, que me pegou para criar. Ela tinha idade de 70 anos. Aí meu pai, preocupado com ela, falou: mãe, a senhora não pode pegar essa menina não, mãe. Ela tá desenganada, os médicos não sabem mais o que tem que ficar em casa para morrer. Que não tem nem vaga no hospital para ela, porque não sabe o que tem. Aí a minha avó simplesmente me pegou, gente, e a palavra, ela tem poder, viu? Ela falou com meu pai assim, ó, eu sei que eu não tenho poder para curar não, mas o Deus que eu sirvo, ele tem. E eu emociono com isso porque Deus, ele faz tudo na nossa vida, né? Ele usou a minha avó para poder cuidar de mim. E ele poderia ter usado qualquer pessoa. Mesmo a minha mãe sendo alcoólatra, podia ter usado ela. Mas a fé da minha avó fez a diferença na minha vida. E hoje eu sou grata. Minha avó, ela era católica, apostólica, romana. A gente não é religião. Não é religião que salva. Religião não salva ninguém. Mas a fé, a graça de Deus é que nos cobre, né? E eu fui criada por ela. E Deus, ele me colocou de pé. Eu fui uma criança que foi curada somente com remédio caseiro. Não tinha médico na época, porque os médicos também não sabiam o que eu tinha. A minha avó ia apenas no mato pegar remédio caseiro e me dava para tomar. E eu fui curada, Deus me colocou de pé.
Eu morei com a minha avó a vida toda, ela era minha mãe, né? Que foi quem me criou. Me criou com todo amor, com todo carinho. Ela faleceu, já tem aí 20 anos que ela faleceu. Quando ela faleceu, eu já era casada, tinha meus filhos. Meu esposo conheceu ela conheceu meu esposo, então assim, foi uma mãe pra mim. E tudo eu agradeço a ela, os princípios que ela me deu, eu guardo comigo até hoje, né? Graças a Deus. Eu peço desculpa aí pro pessoal. Eu não vou cortar esse vídeo, porque minha realidade, né? Então eu casei, tive meus filhos, meus 3 filhos primeiros, né? Contei pra vocês aí em outro vídeo como aconteceu também a minha vida através do salgado. Hoje eu sou salgadeira, graças a Deus. Eu tenho muito orgulho de ser salgadeira, amo o que eu faço. Se precisar virar noite, dia, eu viro, porque é a profissão que eu mais amo. E se tem uma coisa que me alegra é quando o cliente chega pra mim e elogia, né, o que eu faço, e eu vejo que é a mão de Deus. Porque sem ele também eu não ia aprender a fazer nada. Então, hoje eu dou graças a Deus por isso, né? Eu tô aqui limpando a igreja, não é nem a igreja que eu congrego, mas foi o pastor que entrou em contato comigo, pediu para mim poder limpar a igreja, eu aceitei. E faço isso de coração, sabe, pessoal? Lógico que eu ganho por isso também, não vou ser hipócrita, eu ganho, eles me pagam certinho. E me ajuda também, né? É uma ajuda também que eles me dão. E é isso aí, pessoal. Mas o testemunho que eu queria contar para vocês, pessoal, aconteceu no ano de 2020 para 2021. Nessa época também eu já vinha, né, trabalhando com salgado, e foi bem na época da pandemia. Deus foi tão maravilhoso, pessoal, que eu trabalhei a pandemia todinha, todos os dias. Todos os dias eu tinha encomenda de salgado, porque como não podia ter festa, as pessoas compravam salgado, levavam para casa, comemoravam com a família. Então assim, foi... Eu não fiquei um dia, não fiquei um dia, nunca tive um cancelamento de salgado. Então eu tive acho que uns 2, porque teve caso que a família teve que internar algum parente, ou algum parente estava com Covid e não pôde, não podia fazer a festa. Mas foi uns 2, acho que foi no máximo 2. Mas o restante eu trabalhei durante a pandemia o tempo todo. Eu não parava, era dia e noite, dia e noite. Eu pegava 5, 6 encomendas por dia. Era muita encomenda de salgado, era muita encomenda de salgado. E eu conseguia entregar todas, todas, todas. Mas nessa época eu já estava passando por dificuldade. Estava passando aí por como é que eu vou falar assim? Gente, eu estava passando por uma prova no meu casamento, porque meu esposo, do nada, ele começou a ter algumas crises de ciúmes, crises de saúde, muita coisa acontecendo na vida dele. E o inimigo, ele é sujo, né? Ele usou um amigo nosso, que hoje descansa também no Senhor, deve ter uns 3 meses aí que ele faleceu. Usou ele, né? O inimigo usou ele para chegar até barzinhos, barzinhos lá próximo à nossa casa, e falar que eu estava tendo um caso com um homem que era viúvo, coisa que não acontecia. E Deus sabe meu coração que jamais isso aconteceu. Então meu esposo começou a ficar ciumado, começou a brigar comigo, a falar, a confiar mais na pessoa de fora do que em mim, né? Sendo que, além de estar na pandemia e eu nem estar saindo de casa, eu não ia jamais fazer isso, porque eu sou uma pessoa convertida já faz um bom tempo. Eu converti em 2007, se eu não me engano. E eu fui criada em princípios morais, não fazer coisas erradas, né? Quem aí já foi criado por pessoas mais velhas sabe como é a criação dessas pessoas. Então, era uma criação rígida. Aí, meu marido começou a brigar comigo. Eu tive que sair de casa, fui pagar aluguel com os meus filhos pequenos. Aí eu já estava com meus 6 filhos, né? Eu estava com 3,
Acho que na época só tinha o Daniel, que era de maior, Daniel de maior, Daniela e Daiane ainda era de menor, e eu tinha o Danilo, o Davi e o Darlan, que eram crianças pequenas também. Aí eu fui pagar aluguel, pagando R$ 600 de aluguel. Esse homem me atormentava dia e noite, mas eu fui aguentando, né? Nessa época eu descobri que a minha gravidez, aí que tudo se tornou mais difícil ainda pra mim. Aí eu comecei a sentir enjoo, comecei a ter aqueles negócios de mulher grávida, né? Que tem todo no início de gravidez. Muito enjoo, aí eu comecei a enjoar das massas de salgado, não aguentava mais trabalhar com salgado. Aí eu pedi um tempo, né, na padaria para me poder passar o período do enjoo. Aí ela conseguiu arrumar uma pessoa para fazer o salgado para ela até passar esse período aí. Quando passou o período eu voltei. E interessante que eu só tinha enjoo das massas vermelhas, né? Que é o salgado que eu faço para as padarias. Das massas brancas, não. Aí, como eu entregava para 2 padarias, uma pegava de massa branca e a outra de massa vermelha. Aí, a que pegava de massa vermelha, eu fiquei uns 2 meses sem entregar até passar o período. E a outra eu continuei entregando, né? Foi o que me ajudou também. Aí eu fazia o salgado de festa e o salgado da padaria, das massas brancas, eu entregava. Então me ajudou aí nesse período. Aí quando eu vi que eu não tinha condições de continuar pagando o aluguel, né, com esse tanto de criança sozinha, aí eu fui morar no porão da minha casa. Aí é onde que eu tenho um vídeo aí mostrando pra vocês como foi morar aí durante um ano. Mas não foi porque eu quis não, foi porque realmente as condições que tinha era aquela. Mas nós fizemos do porão um lugar aconchegante, conseguimos colocar cama, mesas, guarda-roupa. Tinha um jogo de sofá que eu tinha ganhado na pandemia aí. Nós usamos ele, a televisão. Então nós fizemos assim do porão lá, né? Era tudo aberto como é até hoje, não mudamos nada lá. E ficamos aí por um período de um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, mais ou menos por aí. Quando eu já estava morando, né, na minha casa, lá no porão, e aqui começa o meu testemunho para vocês como Deus é perfeito, né? Eu lembro que eu estava fazendo salgado, estava sentada na mesa fazendo salgado da padaria. Todos os dias eu fazia, todo dia eu fazia salgado, todo dia, porque era muito salgado, sabe? Eu tinha que entregar para 2 padarias, tinha que entregar para um restaurante. Aí tinha uma moça que tinha uma padaria próximo de casa, ela pegava um pouquinho também. Então, assim, todo dia eu fazia salgado, todo dia, todo dia, todo dia. Aí em fevereiro de 2021, né? A data foi, se eu não me engano, dia 13 de fevereiro. Eu já estava ali com os meus 7 meses de gestação. E para quem não sabe, que acho que eu não falei aqui ainda no canal, eu tenho má circulação, né? Então minhas pernas elas inchavam muito e começou também a dar úlceras varicosas no pé. Quem não sabe, é uma ferida que dá no pé por falta de circulação e abre a ferida e fica a coisa mais feia. Quem já tem, que você conhece alguém que teve ou já teve esse problema, sabe como é. É uma dor insuportável. E eu passei por isso na gravidez da minha filha todinha. E para completar, eu andando lá no porão, lá mexendo nas coisas lá, eu furei bem o pé que não podia com prego. Nossa, foi a época que eu passei mais dor na minha vida. Aí eu vivia com o pé enfaixado, mas trabalhava, aguentava a dor, suportava a dor, não podia tomar remédio, né, por causa da gravidez. Aí eu tinha que fazer ali curativo todos os dias no posto de saúde. Mas, gente, meu pé ficou horrível. Eu não posso mostrar a foto aqui, senão o YouTube vai cancelar meu vídeo. Mas meu pé ficou muito feio mesmo. Pretou, mas ficou preto. Aí, mas mesmo assim eu fui me cuidando. No dia de que eu fui ganhar neném, eu fui com o pé enfaixado. Porque a ferida ainda estava aberta. A ferida, nossa, a dor que eu não desejo pra ninguém, viu? Doía mais do que a dor do parto. Aí, voltando aí, pessoal. Então, eu passei por essa dificuldade aí. E meu esposo aí com esse problema comigo. E eu falo que tudo é propósito de Deus, porque nesse tempo aí nós descobrimos que meu esposo ele estava com... não era depressão, não sei, era outro nome aí. Então o médico começou a passar para ele algumas medicação, ele começou a tomar sertralina, aí tem uma outra medicação
que ele teve que tomar, que eu não me lembro não, porque assim, eu não tomo nenhum remédio, então fica difícil para mim. Eu sei que é faixa preta, mas eu não lembro o nome. Aí ele começou a se acalmar, aí nós começamos a levar ele no médico, eu conversei com a filha dele mais velha, né? Aí, que foi do primeiro casamento dele, aí nós começamos a levar ele no médico e descobriu então o que ele tinha e tal, mas isso aí já vai ser para outro vídeo, se eu conseguir contar. Mas o que eu quero contar aqui hoje, pessoal, não é a respeito disso aí. Então, nessa época aí da Covid, eu trabalhava com salgado, fazia salgado todos os dias. E eu sentei à mesa para fazer o salgado da padaria, né? E sentada, eu comecei a mexer no Facebook. Aí tô olhando no Facebook e tudo. Antes eu não mexia muito no YouTube, era apenas no Facebook. Eu ainda não tinha assim, esse contato direto, né? Não entendia muito do YouTube, sabendo que era mais simples do que o Facebook. Assim, na minha opinião, né? Aí eu tava olhando lá, gente, eu via tanta gente pedindo as coisas, sabe? Pedindo doação, pessoas que estavam precisando, estavam passando necessidade, precisando de roupa, de calçado, de alimento. Aí aquilo ali doía o coração, né? E um dia que eu tava lá mexendo com o Facebook, enrolando salgado e olhando, igual eu tô aqui agora, enrolando salgado e olhando. Aí eu encontrei lá um pessoal que nem era daqui da cidade, da onde eu moro em Montes Claros, Minas Gerais, né? Aí eu tava olhando, eu falei assim, aí Deus tocou no meu coração, sabe? De poder ajudar essas pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou ajudar uma pessoa assim? Eu não tenho nem pra mim, porque assim, por mais que eu fazia salgado, eu tava vivendo uma situação bem complicada. Porque eu tava trabalhando para poder alimentar os meus filhos, para poder sair daquela situação também que eu me encontrava, né? Porque depois que eu tive que sair de casa por causa do meu marido, eu tive que passar por uma luta muito grande. A despesa ficou toda para mim e continua até hoje, né? Aí agora de forma diferente, mas eu precisei, mais que eu tinha muita entrega de salgado e tudo, mas eu tinha muitos boletos para pagar, meus boletos não eram baratos. Essa época aí meus boletos eram de 3 mil, 4 mil reais, 5 mil reais. Eu tinha que pegar dinheiro emprestado para poder pagar boleto, acabava ficando devendo eles, os agiotas também. Eu cheguei a pegar nessa época com colombiano, eu pegava com 5 colombianos e todos os dias estava na minha porta cobrando, mas todos os dias eu tinha o dinheiro, sabe? Trabalhava muito, mas eu não podia deixar faltar nada para os meus filhos. Então, foi uma época assim, para mim também que foi muita correria, muita dificuldade. E Deus, ele supriu todas elas. E olhando aí o Facebook, vendo as pessoas pedindo, Deus tocou no meu coração para me ajudar. Eu falei, Senhor, mas o Senhor tá vendo que, olha onde eu tô morando, eu não tenho condições de ajudar ninguém. Nossa, aquilo ardia no meu coração, ardia no meu coração. Aí eu chamei a minha filha, falei com ela assim, filha, você podia abrir, montar um grupo aqui para mim e jogar lá no Facebook um grupo de doação. Aí cada pessoa que entrar no grupo, um vai ajudando o outro. Mas a minha intenção era essa, né? De jogar no grupo, fazer um grupo lá. E eu deixei um contato meu lá e coloquei, ó. Esse é um grupo para as pessoas ajudarem umas às outras, né? Quem quiser pode entrar no grupo. Aí tá. Ainda brinquei com minha filha, eu falei, ô filha, esse grupo aí vai ser bom, vai ser só nós duas. Aí eu te ajudo e você me ajuda. Aí nós rimos lá até da situação. Gente, mas quando foi... Acho que não demorou 30 minutos. Foi chegando mensagem, foi chegando mensagem, foi chegando mensagem. Aí eu fui olhando, gente, a primeira pessoa que entrou já chegou pedindo uma cesta básica. Eu falei, oh meu Deus, como é que eu vou ajudar uma pessoa que eu não tenho nem pra mim? O que eu tinha era o básico para os meus filhos, né? Graças a Deus Deus não deixava faltar. Gente, mas eu não tinha condições. Na época eu morava no porão, até para poder não molhar, aquela laje vazava quando chovia, né? E eu peguei um período de chuva bem forte, bem final de ano mesmo. Eu coloquei lona por cima das camas para poder não molhar as camas, a gente dormir sem molhar as camas. Então foi um período. Voltando aqui ao assunto, que eu já até me perdi aqui. Aí eu criei o grupo, né, no Facebook. Foi entrando gente, cada um pedia doação,
Aí a primeira, gente, era uma conhecida minha e ela não sabia, e nem eu, né, assim, eu sabia, quando eu vi a foto eu vi que era ela, né, mas no grupo ninguém sabia quem era eu, né. Aí ela pediu uma cesta básica, aí eu falei assim, ó, eu vou ver o que eu consigo aqui pra você e amanhã eu entro em contato com você. Aí e foi bem no grupo, eu falei com ela no grupo, gente, mas entrou tanta gente querendo doação. Era doação de cesta básica, era doação de fralda, era doação. Tinha gente que tava passando fome mesmo, a gente pedia leite, gente, tinha gente que pedia leite para as crianças, bolacha, ali não tinha, a gente vai. Ai, não sei. Aí eu orei a Deus e falei, Senhor, mas como é que eu vou ajudar essas pessoas se eu não tenho nem condição para mim? Porque a minha situação também tá difícil. Eu tava cuidando de tudo sozinha, e já tinha cuidado do meu marido que já tava com problema. Nós estávamos na época separado, ele tava na casa dele e eu tava lá na minha casa, mas assim, eu tava cuidando de tudo sozinha e cuidando dele também, né? De certa forma eu não abandonei ele, eu só não aguentei a pressão. Aí foi como Deus falasse assim comigo, eu vou só apenas te usar, mas quem vai fazer tudo sou eu, gente. Eu vou tentar contar esse testemunho aqui o mais breve possível, mas assim, ó, o que Deus fez, o que Deus me usou, né, para fazer foi grande demais. Eu lembro que de doação de cesta básica, eu tinha foto no outro celular, nesse aqui eu não tenho. Gente, mas foram 37 doações de cesta básica que eu consegui dar para as famílias. E não era cesta pequena, era cesta que ia com tudo, com tudo. Eu jogava no grupo não, nos meus status, pedindo ajuda. Falei, gente, quem puder ajudar a família aí, eu tô com tantas famílias aqui precisando de ajuda, de doação de alimentos. Gente, encostava carro e carro no meu portão, sabe? E um foi passando pro outro e chegava caixas e caixas de alimento. Aí tinha pessoas que separavam, sabe? Separavam os alimentos e falavam comigo assim, ó, esse aqui é para doar. Gente, é como se eu estivesse vivendo aquela época hoje, mas falava assim, ó, isso aqui é para doação, isso aqui é para você doar para as pessoas que tá pedindo, eram cestas enormes. E falava comigo assim, agora essa aqui é para você e para seus filhos. Tem gente que nunca tinha me visto na vida, sabe? Deus supriu tudo, tudo, tudo. Foi época que eu não precisei gastar com nada de feira, de alimento para os meus filhos, porque chegava para mim. E eu ajudei muita família, muita família. Era como roupa de recém-nascido, gente, chegava kit de recém-nascido, as bolsas cheinha de coisa, de produto, de roupinha, com tudo, tudo, tudo. De menino, de menina. Eu acho que eu doei assim uns 8 kits. Berço, gente, acho que eu ganhei uns 5 berços para criança, recém-nascido, né? Os berços de recém-nascido. Fralda, eu vou falar para vocês que eu não esperava, mas do nada encostou um caminhão de cerveja. Se vocês conhecem aí a Glacial, não sei se tem na cidade de vocês, mas o caminhão da Glacial parou no meu portão. Eles colocaram um caminhão de fralda e falaram que era para doar, gente. Eu nem mexia assim com o meu marido, que fazia pedido de cerveja, que ele tinha um barzinho na época. Mas nem meu marido sabia o que eu tava fazendo. Teve um dia que ele chamou a minha atenção, por que eu tava recebendo doação se eu tava passando fome. Eu nem dei explicação para ele, sabe? Aí desceu o caminhão com fralda. Gente, era fralda, era tanta fralda que eu não tinha onde guardar tanta fralda. Mas aí eu postei no grupo, falei, gente, quem tiver precisando de doação de fralda, eu tô com fralda para doar. A gente fazia pacotes e pacotes, só perguntava qual o tamanho que você tá precisando. Foi P, M, G, R, N. E eu doava tudo, tudo. Aí meu marido falou assim comigo, ó, deixa umas, você tá grávida, deixa umas pra quando a neném nascer. E eu tinha 2 crianças que ainda usavam fralda. Eu falei, não, mas Deus vai prover pra gente. Mas mesmo assim eu tirei um pacote de cada e guardei, né?
Aí, mas gente, foi muita fralda, foi da Pampers, aí eu nem sei, hoje da Personal, muita fralda. E ajudou tantas meninas, tantas mães aí que estavam passando por necessidade nessa época, não tinha mesmo. E eu não tinha como entregar. Eu falava, pessoal, vocês têm que buscar aqui em casa. Porque eu não tenho como entregar, não tinha carro, não tinha moto. Eu andava empurrando carrinho de bebê, gente. Eu tirei o pano do carrinho de bebê e era tudo que eu fazia. Eu entregava salgado no carrinho de bebê. Eu não podia pegar peso, eu não aguentava até por causa do meu pé. Eu colocava as caixas dentro, em cima, eu coloquei uma caixa de ovos, encaixei nos ferros do carrinho e eu colocava o salgado lá e entregava. Batia nas padarias lá, entregava, ia na beira da BR lá, entregava no restaurante. Tinha gente que encontrava comigo, estava em caminhada. Eles brincavam comigo e falaram assim, ó, filha, hoje você tem um Fiat, amanhã você tem uma Hilux. Eu falei, amém. Sabe? Então, assim, eu passei por dificuldades também, mas hoje, graças a Deus, eu falo que tudo que eu tenho hoje, eu sou rica. Aí, eu ajudei muita família, assim, eu não, né? Foi Deus que me usou para ajudar essas famílias. Mas algo que fez uma coisa que aconteceu, que eu falei assim, meu Deus, não é possível, isso não é possível que isso tá acontecendo comigo, que eu posso contar esse testemunho, que é um testemunho. Eu tava na mesa fazendo salgado, como eu falei pra vocês, eu fazia salgado todo dia, eu vivia minha vida, era fazendo salgado. A moça me ligou e falou comigo assim, oi Elisângela, eu tô com 2 crianças em casa, eu não tenho gás. E onde eu moro não tem nem lugar pra me fazer um fogãozinho. Tem 2 dias que meus filhos não comem. O que tinha aqui pra comer, eles comerem, eu não tenho gás pra poder cozinhar. Gente, aquilo ali partiu meu coração, porque eu também não podia ajudar ela com gás. Aí eu falei com ela assim, olha, não apareceu nenhuma doação de gás, mas se aparecer eu te chamo. Gente, aquilo cortou meu coração. Cortou meu coração. Aí foi o tempo dela, acho que ela mandou mensagem, se não me engano, ou ela ligou, não me lembro mais. Eu sei que eu acabei de desligar o celular, tirar da mensagem, não sei. Não demorou, gente, não demorou 30 segundos, meu telefone toca. Aí eu não sabia quem era, né? Eu atendi, gente, por diante do Senhor, que eu tô aqui, eu não me... Não demorou, meu telefone tocou. Uma mulher que eu nunca vi, não sei nem quem era, que entrou no grupo e viu, assim, o que eu tava fazendo, né? Não me conhecia, não sabia da minha vida, não sabia de nada. Ela me ligou e falou comigo assim, Elisângela, eu tô com a doação de um gás, você sabe quem tá precisando? Nossa, na hora. Eu falei, é a mão de Deus. Eu falei com ela, seu amiga. Eu acabei de desligar o celular aqui, a pessoa acho que ela tinha me ligado. Me ligou, falou que tá com 2 crianças e não tem que dar de comida, não tem como fazer comida porque não tem um gás. Ela falou assim, não, fala com ela que eu vou dar. Gente, eu não tinha Pix, eu não sabia mexer com Pix. Ela falou assim, me dá o número da sua conta que eu vou te mandar. E quem sabe, quem lembra aí dessa época, sabe que o gás foi um absurdo nessa época. Vamos supor que passou de 60 para 90, assim, ó. Aí ela me mandou 100 reais. Aí eu falei com ela, aí ela falou assim, eu vou te mandar 100 reais, você pode comprar o gás pra ela e doar pra essa pessoa. Eu falei, então tá. Aí, moça, eu liguei na hora, eu liguei pro rapaz, eu lembro que o gás foi 82 reais, 80 alguma coisa. Aí eu falei com ela assim, ó, o gás não é 100 reais, mas o que sobrar aqui eu posso comprar de alimento? Ela falou, não, pode fazer o que você quiser. Gente, eu tirei foto, mandei pra ela, sabe? Chamei ela no WhatsApp. Falei, eu comprei o gás, tá entregue, e o que sobrou tá aqui anoteado. Ela falou, não, Elisa, não precisa me mostrar, não. Foi doação. Eu falei, mas eu tenho medo, porque é doação. Eu tenho medo que as pessoas depois pensem que eu tô pegando, e eu não tô. E eu tirava do meu pra dar também, sabe? Eu dividia minha feira, eu dividia meus alimentos.
Tudo que eu tinha, eu dividia, eu podia, não importava. Se faltasse alguma coisa na cesta básica que eu tinha em casa, eu colocava para poder a pessoa não ficar. Eu preferia ficar sem, sabendo que eu ia ter, mas não deixava a cesta básica ir sem. Aí, depois disso, a gente entrou muita doação. Não foi só um gás, acho que foram na época 3 bujões de gás. Era uma dificuldade, porque todo mundo estava passando dificuldade, todo mundo estava uma loucura, uma loucura. Quem viveu isso aí sabe que estava uma loucura. Mas Deus, Ele fez tanta coisa, gente. Olha que eu lembro, tanto de doação, tanta doação. E eu não comprei nenhuma roupa para minha filha, gente. Minha filha ganhou tanta coisa, e não foi de doação assim que vinha que eu tirava. Eu não tirava para mim. Mas as pessoas chegavam para mim e falavam assim, eu trouxe, aqui eu tenho um apelido de Li, né? Olha, eu trouxe umas roupinhas pra você, trouxe isso aqui pra você, trouxe cesta básica pra você. Você sabia que eu tinha criança, muito sabia das dificuldades que eu tava passando no casamento, que eu tava tendo que cuidar de tudo sozinha, sabia que meu marido não tava bem psicologicamente. Então foi época muito, muito difícil, mas Deus, Ele honrou tudo, Ele não deixou faltar nada pra mim. Minhas contas ficaram todas em dias, com muita dificuldade, mas eu conseguia pagar a água, conseguia pagar a luz, conseguia fazer a compra do mês. Não foi fácil, mas eu passei por esse período. E o mais importante que eu falo assim, que Deus guardou toda a minha família, porque nenhum de nós tivemos Covid, nem eu, nem meu marido, nem meus filhos. Nessa época meu marido se arrependeu também, pediu perdão, ele falou que tinha sido influenciado por outra pessoa. E eu perdoei porque também não tinha como não perdoar meu esposo, né? Anos de casada, e a primeira vez que acontece algo assim. Mas Deus, Ele fez algo, esse foi um testemunho que eu acho que eu vou levar pra minha vida toda. Eu não importo se alguém aqui não assiste até o fim. Mas se uma pessoa assistir e se tocar no coração, gente, vai ser como se ganhasse o mundo todo. O que Deus fez foi muito grande, muito grande. Logo após, ainda na pandemia, muita gente aí teve a chikungunya, gente, que eu não sei qual que foi pior. Sequelas do Covid, as sequelas do chikungunya. Lá em casa nós não tivemos nada. Nenhum de nós, nem meu esposo, nem eu, nem meus filhos. E nós não ficamos presos dentro de casa, nós não ficamos, porque não tinha como a gente ficar preso. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer entrega de salgado. Meus filhos, crianças, eles não entendiam que não podia sair. Meu filho tinha que trabalhar. Meu filho era entregador também, ele não podia. Então, assim, a gente se cuidava com máscara, álcool gel. Na hora de entregar as doações, eu deixava na beira do portão, eu entregava a pessoa super entendia, sabe? Esse é um período que Deus ajuda tanto na minha vida, através de mim. Ele me deu tanto, e o tanto assim que eu fiz pelas pessoas, eu agradeço tanto a Deus. Eu peço a Deus para que possa continuar me usando, sabe, nisso aí, porque eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de doar, eu gosto de fazer o meu melhor para as pessoas. Então, eu não quero mais falar, gente, porque o vídeo já está muito grande, está passando 32 minutos, então era isso aí. Eu já peço desculpa assim, por causa da choradeira, mas não tem como a gente falar das coisas que Deus faz e não se emocionar, né? Hoje eu agradeço a Deus em tudo. Então, quando eu mostro pra vocês aí fazendo salgado, eu faço com alegria. Porque Deus me usou no momento em que eu fazia salgado. Então, o salgado, ele o dom que Deus me deu. E através desse salgado eu posso ajudar outras famílias, outras pessoas. Não só a minha família, como até hoje. Quem precisar da minha ajuda, eu ajudo. Eu ensino, eu faço. Às vezes aparecem pessoas que têm crianças e vai fazer aniversário, não tem como comprar um salgado, eu faço a doação para eles, sabe? Ainda mando refrigerante. Então, assim, foi um dom que Deus me deu e eu quero continuar usando para abençoar outras pessoas, outras famílias. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Já peço desculpas pela choradeira,
não é o foco aqui do canal, mas aí vai vir mais vídeos aí, mais conteúdo falando de salgado, tá bom? Vou terminar meu serviço aqui, porque hoje eu tenho entrega de salgado, eu ainda tenho hoje 350 salgados para entregar mais tarde. Mas agora o próximo vídeo que eu aparecer não vai ser com essa cara amassada não, tá bom? Desculpa aí, pessoal. Tenha todos um dia abençoado, um final de semana abençoado, tá bom? Fiquem todos com Deus.